Cadê as crianças aqui hoje? Levantem as mãos aí, crianças. Levantem as mãos não, as crianças são um pouquinho melhor do que os adultos, né? Eu pergunto, cadê as crianças? Vocês podem falar, podem dar um uhul, vamos de novo, vamos tentar? Cadê as crianças aqui hoje? Aê, aqui o uhul dá para melhorar, tá parecendo criança idosa de 105 anos. Vamos melhorar um pouquinho? Cadê as crianças aí? Aê, melhorou. Nós somos gratos a Deus pelo Ministério Infantil, que daqui 2 semanas retorna, mas nós também somos gratos por esse momento que vocês estão aqui com a gente. Também é muito especial. Se você não pegou uma folha lá na entrada, na verdade algumas folhas para você interagir com a pregação, você pode pegar, tem lápis, tem giz de cera lá. Se você já pegou, esse é o momento para vocês, pais, interajam aí com seus filhos, ajudem eles a cultuarem também na palavra de Deus, amém? Semana passada nós começamos uma série de mensagens aqui, e vamos ver nessa caminhada que Deus tem para nós. E essa série ela tem tudo a ver com aquilo que é um novo ano, é um novo dia, porque para nós, aqueles que estamos em Cristo, todo dia é dia de ter esperança, todo dia é dia de reconstrução, porque Jesus nos dá essa grande oportunidade, este grande convite. É bem importante que a gente possa relembrar algumas coisas rápidas daquilo que nós já aprendemos um pouquinho do livro de Neemias. A situação do povo de Israel, não só de Neemias, de Esdras e também de outros livros ali do Antigo Testamento, conta-nos a história do povo de Israel. Crianças, uma ajuda. Por que o povo de Israel ficou sem as muralhas de proteção na cidade, ficaram sem o templo de adoração a Deus e ficaram expulsos de sua cidade, ficaram dominadas pelos inimigos? O que eles fizeram? Por que isso aconteceu? Quem me ajuda aí? Pais, podem? Eles pecaram, desobedeceram a Deus, ignoraram os mandamentos de Deus. Em consequência do pecado, então, tudo aquilo que era importante, tudo aquilo que era sustentação de suas vidas, foi se desmoronando. Quantos de nós olhamos para as nossas vidas, em coisas grandiosas nós perdemos tudo aquilo que é importante para nós, ou em coisas pequenas, a gente olha para a nossa vida e a gente começa a perceber que coisas estão sendo desconstruídas, destruídas, porque deixamos de temer a Deus, deixamos de amar a Deus, deixamos de confiar em Deus e por consequência disso desobedecemos a Deus. A obediência ao Senhor é um privilégio para nós, é uma bênção para nós, são muralhas de proteção, são muralhas de bênçãos, mas nem sempre a gente olha assim. A gente tende a achar que Deus é um chato cósmico, que quer tirar de nós as coisas boas, quer colocar um monte de regra, um monte de coisa que não pode, mas na verdade é o nosso orgulho, é a nossa tolice, é a nossa incredulidade, é a nossa soberba que faz isso conosco, e aí o diabo se aproveita de tudo isso nos enganando, como fez com o povo de Israel. Na semana passada nós aprendemos que para a gente começar uma reconstrução nas nossas vidas, para que Deus nos restaure, é necessário algumas práticas espirituais muito importantes, dentre elas a piedade, a oração, se voltar para o Senhor dessa forma. Hoje nós vamos continuar conversando um pouquinho mais no capítulo 2 sobre os fundamentos da reconstrução, que na verdade poderia chamar assim no livro inteiro que são fundamentos, mas a gente vai dando nomes diferentes para tentar fazer uma divisão e ficando pontos mais claros na nossa mente. Mas a pergunta que eu tenho para você é, qual a área que Deus te convidou a semana passada a reconstruir, e você orou aqui junto conosco para que Deus reconstruísse, para que você conseguisse obedecer, para que você pudesse deixar o Senhor restaurá-lo na relação com Ele, no conhecê-lo, no desfrutá-lo e também obedecê-lo e servi-lo, que não aconteceu nessa semana? Qual foi a área ou quais foram as áreas? Eu quero lembrar você que o povo de Israel fez desobediência ao Senhor insistente vezes, mas Deus, em sua insistência ainda maior, em sua graça ainda maior, em seu amor ainda maior, foi levantando oportunidades para que o povo de Israel se voltasse para Ele. Nós sabemos que o livro de Neemias trata da terceira parte da reconstrução. Primeiro, Deus restaurou o povo que estava preso e liberto, então eles são libertos agora depois de presos. Depois Deus restaura o templo de adoração a Deus, e agora Deus então levanta esse homem de Deus, levanta povos que se juntam com ele e restauram as muralhas de proteção da cidade. Eu não sei em qual grau de restauração você está, eu não sei quantas coisas Deus já restaurou na sua vida, mas Ele ainda tem mais para fazer em você e através de você, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu ambiente de estudo, na sociedade e muito mais. Vamos ler a palavra de Deus lá no capítulo 2 hoje, do versículo 1 em diante. Vamos lá.
Todos estão em Neemias? Posso ler? Crianças, prestem atenção na história, tá bom? É bem importante. Os desenhos que vocês vão pintar aí tem a ver com essa história, então prestem atenção que eu vou contar uma história para vocês lendo agora, tá bom? Depois a gente resume isso para ficar gravado na cabeça. Neemias capítulo 2. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser de coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus, e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se for do seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade para onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderei levar cartas do rei aos governadores Trans-Eufrates, para que me deixem passar e até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a mão bondosa de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores da Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Crianças, adultos e todo mundo, vamos me ajudar a lembrar um pouquinho dessa história. Vamos resumir aí os personagens principais e resumir aquilo que está acontecendo. Então, o primeiro personagem principal é Neemias, que a gente já sabe, esse homem que servia ao rei. Mas este homem não poderia demonstrar tristeza na presença do rei. Era proibido, era gravemente proibido mostrar tristeza na presença do rei. Quem servia ao rei precisava estar sempre feliz, sempre de bom humor, servindo com muita alegria e disposição. Assim como todos vocês crianças, nós adultos, ficamos sempre dispostos e nunca de bico e nunca tristes. É assim que a gente fica? Não, a gente fica triste, a gente fica com dificuldade, a gente faz cara feia, a gente reclama, mas na presença do rei isso era proibido. Isso poderia custar a sua própria vida. Então, Neemias está nessa situação e a tristeza dele era tão grande por se compadecer das necessidades daqueles que estavam à sua volta, que ele então fica desesperado e a alegria se foi, a angústia tomou parte do seu coração. E Neemias nessa situação ali na presença do rei é exposto. E o rei o que faz? Pergunta para ele o que está acontecendo. O mais sábio, o mais comum, o mais inteligente deveria ser ele dar um baita de um sorriso: não, está tudo bem, agradando os homens, desagradando a Deus, mentindo, mas tentando conduzir a situação para não perder a sua própria vida, ou então o teu cargo diante do rei, que lhe dava muito conforto. Mas não, ele então fala a verdade, morrendo de medo, e aí então a gente vê a história acontecendo. E aí a história acontecendo, a gente vai vendo por partes e capítulos aplicando aqui nas nossas vidas. Capítulos dessa história, na minha vida e na sua vida. Agora deixa eu te lembrar e deixa eu te dizer de novo, porque a gente precisa pregar para nós mesmos. Deus começou uma reconstrução nas nossas vidas. Quando a palavra de Deus é aberta diante de mim e de você, quando a palavra de Deus chega a nós, é porque insistentemente Deus está dizendo algo. Não importa qual é a sua situação, não importa qual é a situação de quem Deus está tocando no seu coração, Deus está restaurando vidas nessa noite. Deus está restaurando pessoas que às vezes já estão bem,
mas que Deus está reconstruindo na sua vida a instrumentalidade que você é na vida de outros, como Neemias foi na vida do seu povo. Deus há de reconstruir áreas que há muito tempo não são reconstruídas, amém? Qual a sua história? Será que a sua história, como nessa nossa limitada muralha, está cheia de buracos, cheia de espaços, e então os inimigos entrando e os inimigos fazendo aquilo que querem fazer na sua vida? Como está a sua vida? Deus nos convida, Deus me convida, Deus te convida a fundamentar as nossas vidas no Evangelho, na Palavra de Deus, na esperança de Cristo, na esperança do Deus que prega o Evangelho, que prega Cristo desde a criação, e isso tudo vai acontecendo ao longo da história, que nos é mostrado em Neemias, esse Deus gracioso, esse Deus redentor que é demonstrado e apresentado em Cristo de forma mais clara e mais perceptível, porque é histórico e é aqui pertinho da gente em Jesus Cristo. Fundamente-se, aproveite as oportunidades. Quantas oportunidades Deus tem dado para você? Quantas oportunidades Deus tem te ofertado hoje para você ser um agente restaurador de Deus aonde Deus tem te colocado? O pastor Voltarel orou aqui para que nós orássemos, né? Primeiro nos encorajou e depois nos conduziu à oração por aqueles a quem nós convivemos e pede oração ou nós sabemos que precisam de oração. Será que você tem sido como Neemias, que abre mão do seu conforto, abre mão do seu bem-estar, corre o risco e então permite que o Senhor te coloque na oportunidade de servir a outro, de ser instrumento de Deus na vida do outro? Ah, mas eu já fiz tantas vezes, esse não tem jeito. Deixa quieto, pastor. Se você conhecesse a minha esposa, se você conhecesse meu esposo, meu filho, se você conhecesse meu chefe, eu vou te dizer que eu conheço a mim mesmo. E se Deus pode fazer reconstrução em mim, Ele pode fazer em qualquer um. Se Deus pode fazer restauração no povo rebelde de Israel, como essa história nos conta, Ele pode fazer em você. Ele pode fazer nessa pessoa que você conhece. Você tem aproveitado as oportunidades que o Senhor tem dado nas suas mãos, meu irmão e minha irmã? Para ser bênção, para ser instrumento dEle? Para de reclamar, para de murmurar, para de olhar para aquilo que o diabo quer que você olhe. E olhe para Deus e olhe para aquilo que Ele deseja fazer na nossa história. Deus quer fechar as brechas, Deus quer alinhar aquilo que está desarrumado e reconstruir de forma perfeita. Levantar muros de proteção na sua história, na minha história, na nossa igreja. Eu concordo com o presidente, eu discordo do presidente, eu concordo com o lado de direita, de centro, de esquerda. Não estou nem aí com quem está ou quem deixa de estar, eu estou com quem é meu Deus, Ele está acima de tudo. E quando eu oro a Ele, quando eu sirvo quem está lá, e quando eu sirvo orando, e eu sirvo fazendo a minha parte de ser fiel, buscando a meu Deus e proclamando a Ele, a reconstrução acontece em toda e qualquer área, por mais destroços que aconteçam. Eu concordando ou discordando, sendo melhor ou pior. Quem reconstrói, quem sustenta Deus, é somente Deus e mais ninguém. Mas isso acontece na nossa casa, não só no governo, isso acontece na nossa igreja. Será que tem ministérios aqui da nossa igreja que podem melhorar? Será que nós, pastores, podemos servir ainda melhor? Será que você pode servir ainda melhor? Vamos juntos nos fundamentar no Senhor e aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá. Essa verdade está aplicada nos versículos 1 a 3, claramente. Neemias aproveitando a oportunidade. Ele estava triste, o rei perguntou, ele jamais poderia falar ao rei, mas o rei perguntou, ainda assim era perigoso, mas ele aproveitou as oportunidades. Quantas oportunidades Deus está te dando para transformar a sua vida, para transformar o seu casamento, para transformar a sua história, para transformar a sua sociedade? Mas já faz tanto tempo, mas eu já tentei tantas vezes. Não importa quantas vezes você tentou. Você já se imaginou no lugar de Abraão? Abraão não podia ter filhos com sua esposa Sara, mas Deus promete que ele teria filhos, e Deus promete grandes milagres através da sua geração. Mas isso aconteceu rapidamente, logo depois que Deus disse que ia acontecer? Não. Então não é com uma pregação, não é com um dia falando sobre reconstrução que a sua vida vai ser toda reconstruída, ou que você será um instrumento e tudo à sua volta será reconstruído. Alguns acontecerão mais rápidos, outros de forma processual, outros vai demorar para a coisa acontecer, mas o mais importante é a gente estar diante do Senhor, como nós aprendemos no capítulo 1. É nós aproveitarmos as oportunidades, como nós estamos aprendendo aqui, porque o Senhor tem colocado a oportunidade diante de você. Hoje é mais uma oportunidade que Deus te dá. Ontem já passou, a gente deixa para trás as coisas que passaram.
do velho homem, do pecado, do insucesso, da desgraça, de não crermos em Deus, de termos sido infiéis ao Senhor, de não termos buscado a Cristo. E nós aproveitamos a oportunidade, porque de novo hoje Deus renova sobre vocês, sobre mim a oportunidade. No versículo 4, a gente aprende que nós precisamos depender de Deus sempre, sempre, sempre e sempre. Eu acho interessante porque Neemias ele se aproveita das circunstâncias que estão acontecendo aqui. Ele usa a oportunidade que Deus dá, ele abre a boca dele, ele se movimenta fazendo a parte que ele deveria fazer, mas ele faz sempre isso em o que, gente? Oração. Vocês me ouviram? Vou perguntar de novo. Em oração. Amém, obrigado. Em oração, em dependência de Deus. Nós precisamos depender de Deus sempre. Eu achei essa imagem muito legal, 2 lâmpadas, uma acesa, funcionando, e a outra ali quebrada. Quando você estiver quebrado, e quando você olhar para a sua vida e não tiver esperança nenhuma, ninguém mais acredita em você, só o diabo que quer te enganar e terminar de destruir aquilo que você acha que não tem mais para destruir. Quando você estiver arrebentado, nem você mesmo acreditar em você, e você acha que não há amor suficiente de um Deus que pode te encontrar, é nesta hora que você precisa depender de Deus e acreditar em Deus, que se você se fundamentar nele, aproveitando as oportunidades que ele renova agora sobre a sua vida, sim, você pode ser restaurado, sim, você pode ser um agente restaurador do Senhor, aonde você está, para que as pessoas conheçam a Cristo, se arrependam de seus pecados e vivam a esperança de Deus, esperando que ele volte e que tudo seja transformado. Mas também nos momentos da lâmpada perfeita funcionando, quando tudo vai bem, quando a gente acha que tudo vai bem, nós vivemos iludidos. Nós vivemos iludidos, achamos que temos segurança. A gente vive iludido achando que todo mundo acha que está tudo certo na nossa vida. A gente vive iludido achando que nossos filhos sempre vão fazer tudo certo, ou que a nossa esposa, nosso esposo... E a gente vive cheio de ilusão. A gente não encara a realidade é assustadora. A realidade, ela nos paralisa. Mas a realidade apresentada diante do Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que coordena o universo e nos dá esperança, nos dá renovo, nos chama à restauração, é sempre possível de novo e de novo, quando nós dependemos dele, quando achamos que estamos quebrados ou quando tudo vai bem. Você consegue ver essa verdade no versículo 4? Olha essa verdade clara. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao Senhor, se for do agrado do rei, e a oração continua. Você já percebeu que o rei já tinha dado aval para ele? Você percebeu que as coisas estavam abertas, as portas estavam abertas. É como você pedir aquela coisa impossível para Deus. Se eu pedir isso, se eu agir em prol disso diante da sociedade, diante de alguém, já era, eu vou morrer, vai acabar com a minha vida, vai acabar com o meu conforto. E de repente vem uma chance, você pede isso para Deus, e Deus te oferta isso, e Deus abre as portas, você fala, não acredito, uau! E aí no meio de tudo isso você lembra, opa, eu preciso depender de Deus, porque Ele abriu essas portas, mas para que essas portas continuem abertas, eu preciso reconhecer que quem abriu foi o Senhor. Eu preciso reconhecer que se a lâmpada ainda não quebrou, e se ela está acesa, é porque o Senhor está mantendo assim. Seja você quebrado, ou seja você que não se reconhece quebrado, dependa do Senhor, dependamos do Senhor, porque isso é fundamento para uma restauração. Aproveitar as oportunidades, depender do Senhor em todo o tempo, quando está tudo bem ou quando não está tudo bem. Fundamente-se no Senhor, permita que o Senhor reconstrua a sua vida, a sua história e tudo à sua volta. Tenha iniciativa ousada. Eu fico maravilhado com o versículo 6 até o versículo 9. Que homem ousado, para não dizer até folgado. É como aquela expressão, se eu errar, porque eu erro expressão, vocês podem dar risada e depois me ajudam. A gente dá a mão e pede o braço, como é que é a expressão aí? A gente dá a mão, pede o braço. Então é assim, olha isso que aconteceu com Neemias. Neemias está ali, ele não pode mostrar tristeza para o rei. E aí ele não consegue controlar a tristeza dele, ele deveria morrer. Mas ao invés de morte, o Deus de toda a graça oferece para ele uma oportunidade. Ele agarra a oportunidade, dependente de Deus. Ele vê as portas abertas. E aí ele ainda pede cartas. Para que no processo ninguém parasse ele. Opa, eu não estou aqui sozinho não. O rei me deu autorização. Olha a carta aqui, o selo oficial do rei aqui, ó. Se não bastasse, ele ainda pede uma carta para pedir recursos para reconstruir a muralha. Eu e você às vezes ficamos diante do Rei dos Reis,
comendo migalhas, quando poderíamos pedir tudo aquilo que a gente precisa. O nosso Deus deseja nos abençoar, o nosso Deus deseja se revelar para nós através daquilo que nós podemos receber das mãos de Deus. Perdão, esperança, cura, libertação, transformação. E eu sou ousado nessa noite em dizer para você que até aqueles desejos mais profundos do nosso coração, que não parecem tão importantes, mas que você gostaria muito, e que eu tenho recebido de Deus, diversas cerejas de bolo. Vou dizer morango do bolo porque eu não gosto tanto de cereja, prefiro moranguinho, bem vermelho, grandão no bolo. Deus, Ele tem prazer em nos alegrar. Deus tem prazer em nos dar coisas específicas e marcar a nossa história. Como uma pessoa que me parou essa semana no meio do meu trabalho e falou: eu preciso te interromper para te dizer uma coisa. Eu estava com essa situação, era uma situação simples, de computador e um arquivo que poderia ter sido perdido. E aí eu já estava desanimado com essa situação, orei ao Senhor e Deus me mostrou o arquivo, que depois de ter sido procurado de diversas formas não tinha sido encontrado. Quantos desgastes eu e você temos feito em nossas vidas, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, uns com os outros, no nosso ambiente de trabalho. Por quê? Porque não temos uma iniciativa ousada diante de Deus e diante das circunstâncias, das oportunidades que Deus tem nos dado. Nós precisamos pedir, nós precisamos depender de Deus. Deus deseja nos abençoar. O que você não tem pedido que Deus está te falando para pedir agora? O que você parou de orar e Deus está dizendo: continua orando? Qual é a reconstrução que você já perdeu esperança e Deus está te dizendo: eu desejo reconstruir? E a gente sabe que a glória do reino de Deus, a glória do templo de Deus no Antigo Testamento, após a reconstrução, foi muito maior do que a da primeira. Se a sua vida está marcada por desgraça, por pecado, por insucesso, por aquilo que você não tem confiado no Senhor, o Senhor pode abundar em graça superabundante, porque onde abundou o pecado, o Senhor faz superabundar a graça de Deus. Esse é o nosso Deus. Você tem sido ousado diante daquilo que Deus tem colocado diante de você, desde a semana passada falando sobre reconstrução? Você tem dependido de Deus, usado os recursos espirituais? Você tem colocado a sua vida diante de Deus dependente em toda e qualquer circunstância e sendo ousado? Qual é a área que Deus te chama a ser ousado hoje? Qual é o desejo no seu coração que você já nem mais acredita que pode ser realizado? Esse daí mesmo, é esse. É esse que Deus está falando para você: seja ousado, tenha iniciativa ousada, me peça, experimente do meu poder, experimente da minha graça, e eu vou mostrar para você quem eu sou. E quanto mais você conhecer de mim, mais você vai querer ser fiel a mim, menos você vai precisar das coisas deste mundo, mais você vai querer proclamar de mim, como Neemias e o povo de Israel fazia, quando estavam encharcados do povo de Deus. Como o próprio rei Davi, o salmista, disse, que na casa de Deus, na presença de Deus, há alegria muito maior do que qualquer outra coisa. Assim o Senhor quer encher a sua vida, assim o Senhor quer encher a sua história, por onde você passar, aonde a sua influência puder chegar. Você está sem esperança ainda? Com tudo isso que Deus está te falando, com toda essa insistência de graça, amor e misericórdia, insista, meu irmão, seja ousado, coragem, clame ao Senhor, tenha coragem, tenha ousadia, em fé e independência. Fundamente-se no Senhor, diante de toda a reconstrução que o Senhor quer fazer na sua vida, na sua história, através da sua história. Mas tenha ciência do que os obstáculos virão. Obstáculos sempre haverão. Sempre tem obstáculos. Sempre tem obstáculos. Pode passar para a gente, por favor. Os obstáculos acontecem. Pode passar mais uma. Os obstáculos acontecem. Sempre existem obstáculos nas nossas vidas, mas se você tiver ciência, se você tiver consciência de que os obstáculos estarão lá, mas Deus já sabia que aquele obstáculo estaria lá, você não, mas Deus sabia. E se você se manter dependente de Deus, e se você depender do Senhor, confiar no amor dEle, se colocar como instrumento dEle, seja na sua própria história, na história daqueles que estão à sua volta, o Senhor há de reconstruir aquilo que precisa ser restaurado. O versículo 10, ele é assustador, incômodo, chato, e eu gostaria de deletar esses textos da palavra de Deus para que eles não mais existissem, mas eles são importantes, porque a gente precisa encarar a realidade. Você está encarando a sua realidade hoje? Você está encarando que talvez na sua vida as muralhas estejam desconstruídas? Você está encarando na sua vida que existe desconforto, existe coisas desagradáveis, mas elas precisam ser enfrentadas? Olha o que o versículo 10 diz para nós. Sanbalate, o Horonita e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Você já percebeu que sempre existe alguém
que se levanta contra os sonhos de Deus na sua vida e na sua história? Você já se percebeu que talvez esse alguém seja você agora, não ouvindo tudo aquilo que Deus está falando? É possível que as pessoas que você mais ama podem ser usadas por Satanás para te desencorajar. Mas também há os inimigos reais, como havia aqui nos inimigos do povo de Deus, para desencorajar. Há mais pessoas às vezes prontas a nos desencorajar do que pessoas a encorajar. Mas isso não impediu Deus de continuar dando coragem, ousadia e dependência a Neemias e de fazer uma reconstrução maravilhosa. Assim como se nós dependermos de Deus e ouvirmos aquilo que Ele está falando para a gente hoje, a gente pode enfrentar os obstáculos. Qual obstáculos está se levantando na sua vida hoje, agora, na reconstrução daquilo que Deus está querendo fazer na sua história e na sua vida? Que tempo especial para você apresentar isso diante de Deus e dizer: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, invada a minha vida, traz coragem, traz ousadia, traz fé, traga dependência, Senhor, me ajuda. Coloque isso diante do Senhor. Obstáculos sempre acontecerão. E eles às vezes vêm do lugar que a gente menos espera. Às vezes é do melhor amigo, às vezes é do cônjuge, às vezes é do filho, às vezes é no ambiente da igreja. Não importa de onde vierem os obstáculos, o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos restaura, o Senhor é aquele que nos constrói. Você tem tido ciência dos obstáculos que surgem? Ou será que além da ciência, você só olha para os obstáculos e não consegue mais olhar para Deus? Você só olha para as dificuldades e deixa de olhar para o Senhor? Se eu olhar para você, eu não vou seguir Jesus, porque você é muito imperfeito. Por que vocês não são como eu? Não, como Jesus. Mas a gente tem essa mania. A gente olha para o outro, seja cônjuge, seja família, sejam amigos, ambiente de trabalho, tudo. Mas Deus está nos chamando a olhar para Ele. Obstáculos virão, mas o Senhor de toda a glória, que está no controle de todas as coisas, te molda, te capacita. Não é o que Romanos 8, 28 e 29 nos diz? Eu gostaria de ficar com Romanos 8, 28, só 28, e deletar ou rasgar 29 da Bíblia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados a viver o seu propósito, a imagem e semelhança do Filho de Deus. Se eu parasse só na primeira parte ali, seria confortável. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai bem para mim. Conquistei o mundo. Tudo vai bem, é paz, é alegria, é sentimento bom, é amor, é conquista e é só isso. No céu sim, aqui não. Mas aqui o Senhor, Ele promete estar conosco. Ele promete estar conosco. Os obstáculos surgirão em todo ambiente de reconstrução, mas o Senhor já sabia. Ele está contigo. Dependa, busque, ame, ore, jejue, obedeça ao Senhor, clame ao Senhor no meio do desconforto ou do conforto, e você vai sendo restaurado. Amém? Que os obstáculos não nos impeçam de olhar para o Senhor. É tempo de restauração. Amém? Você pode pregar comigo para o seu irmão que está aí pertinho de você? Você pode repetir comigo esta frase em oração? É tempo de restauração. Cruz, credo. Essa restauração eu não quero fazer parte não. Vamos tentar de novo. Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu quero a tua reconstrução, Senhor, na tua esperança, no teu poder. 1, 2, 3 e... Amém. É essa que eu quero no Senhor, para a minha vida. Eu espero que você para a sua também. Alguns encorajamentos aqui. É tempo de restauração. Aproveite as oportunidades que Deus está dando para você hoje. Amanhã pode ser tarde. Depois pode ser tarde. Aproveite agora. Peça perdão a quem você precisa pedir. Se volte para Deus, porque você já viu nessa história que o pecado faz. É tempo de oportunidades. Aproveita ela agora. Aproveita ela agora. Dependa de Deus na conquista ou na derrota. Sem Ele, você não é nada. Sem Ele, nós não somos nada. No poder de Deus que ressuscitou Jesus, encontre força para ter iniciativa e ousadia para lutar. Amém? No meio do processo a gente perde a força. É verdade, a gente perde a fé. A gente quer desobedecer. Mas no Senhor a gente encontra toda a ousadia, toda a força que a gente precisa. É tempo de restauração. Obstáculos inimigos não faltarão no processo de buscar a Deus, mas na força divina é possível viver a restauração e ser agente restaurador. Será que você pode ler essa frase comigo e a gente pregar ela para nós mesmos? 1, 2, 3 e...
Eu quero desafiar você a fechar os seus olhos, e eu quero falar com você que talvez não conhece tanto a respeito de Deus ainda. De olhos fechados, cabeças baixas, vou pedir o pessoal do louvor já vir. Eu quero falar com você e eu quero dizer para você que talvez está ouvindo sobre tudo isso e não conhece tanto de Deus, da palavra de Deus, mas você gostaria de conhecer mais de Deus. Você gostaria de entregar a sua vida a Ele e dizer: Senhor, eu sei que o pecado me afasta do Senhor, eu sei que o pecado é engano, é ilusão. Eu quero dizer para você que Deus te chama ao perdão, Deus te chama à restauração, Deus te chama a uma caminhada de completa restauração, que vai começar aqui hoje e vai terminar lá no céu, de forma completa, quando você estiver indo para lá. De olhos fechados, cabeças baixas, ninguém vai ver, não vou te chamar na frente, não vou fazer pegadinha com você. Se você está sendo tocado e se você, ao ouvir essa palavra, você entende que você precisa confiar no Senhor, e você ainda nunca entregou a sua vida para Ele, você nunca disse: Senhor, me salva, Senhor, me limpa, Senhor, me purifica, Senhor, me transforma, eu quero ser teu servo, eu confio no seu amor. Se você ainda não fez essa oração, eu quero lhe convidar a levantar uma de suas mãos e eu quero orar por sua vida. Se você tem esse desejo, levante a sua mão onde você está. Amém, amém, Deus abençoe, amém. Mais alguém? Mais alguém quer colocar-se diante do Senhor e pedir: Senhor, abençoe a minha vida, Senhor, eu quero caminhar contigo, Senhor, eu quero ser transformado, eu quero uma reconstrução, eu quero perdão, eu quero vida com o Senhor. Mais alguém? Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Senhor, nós precisamos tanto do Senhor, da sua graça e da sua misericórdia. Eu me lembro, ó Deus, do dia onde pela primeira vez eu levantei a mão dizendo: Senhor, eu quero o perdão dos meus pecados, eu quero a reconstrução do Senhor. Ah, Deus, quanto amor, quanta graça tem invadido a minha história até aqui, de reconstruções e reconstruções, restauração e restauração. Obrigado. Que estas pessoas que levantaram as suas mãos, e até aquelas que não tiveram força para levantar, mas deveriam ter levantado, que estas pessoas sejam tocadas, invadidas com o poder da sua graça. Que esta pessoa que disse crer no Senhor, na sua morte e na sua ressurreição, que deseja caminhar contigo, receba do Senhor o perdão de todos os seus pecados, tenha o seu nome escrito no livro da vida e seja dirigido pelo Senhor para caminhar contigo na tua palavra, no Evangelho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero orar com você que tem vivido essa restauração do Senhor agora, de olhos fechados ainda, cabeças baixas. Você que começou a semana passada, junto nessa série, alguma restauração em sua vida, em sua história, ou você como agente restaurador do Senhor em algum ambiente, em alguma vida, eu quero orar com você renovando as forças, renovando a esperança. Eu sou o primeiro que levanto a minha mão diante do Senhor para que o Senhor continue a restauração em mim e através de mim. Amém. Há mais pessoas? Se há, levante as suas mãos aí diante do Senhor e diga: Senhor, toque em minha vida, restaura-me, levanta, conduza-me, dê ânimo, dê esperança. Amém. Mantenha suas mãos levantadas diante do Senhor. É o seu gesto diante de Deus, é o seu gesto diante de Deus dizendo: socorro. Nós não aprendemos a orar de mãos levantadas? Vamos assim fazer então diante do Senhor. Pai, diante de quem o Senhor é, diante de toda a esperança que o Senhor renova em nós, olha para cada vida aqui apresentada diante do Senhor, para cada mão que se levanta diante do Senhor e diz: Senhor, eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. Levanta, Senhor, esses guerreiros, essas guerreiras, no ambiente onde o Senhor tem levantado para a restauração de vidas, restauração de histórias, restauração de casamento, em nome de Jesus. Senhor, tantos estão com mãos levantadas porque existem áreas em suas vidas que estão sendo restauradas pelo Senhor. Completa, Senhor, essa restauração em nome de Jesus. Completa essa restauração pelo Teu poder. Continua falando conosco, continua nos restaurando e nos ensinando segundo a Tua palavra. Anima, nos encoraja, nos coloca os nossos olhos, o nosso foco em Ti. Não nos deixa desistir, não nos deixa deixar de depender do Senhor, não nos deixa perder as oportunidades que o Senhor está colocando diante de nós, em nome de Jesus, Pai. Não nos deixa, Senhor, não nos deixa olhar para os obstáculos e perder a fé e perder o rumo, mas nos coloca os nossos olhares, nosso coração fixo em quem o Senhor é, não em nós, não nas circunstâncias, não nos obstáculos, mas em Ti, e opera esta obra de restauração sobre nós e sobre tantos que o Senhor há de nos usar, em nome de Jesus, amém, amém.